O Tribunal de Justiça de São Paulo manteve condenação de uma empresa por vender produto com embalagem parecida com a do concorrente. Acompanhe na reportagem de Carolina Chaves. É preciso ficar atento a tudo: preço, quantidade, também a marca. Tudo isso para não levar produto errado ou até mesmo mais caro para casa. Deu vontade de voltar aqui e trocar, mas a gente acaba deixando para lá, né? Fica atenta a tudo, né? Nos dias de hoje. Na hora que percebo, eu noto, falo, eles resolvem na hora também. Raniele comprou um produto inferior ao que queria, porque não percebeu que a massa de bolo que levou para casa tem a caixa parecida com a que costuma usar. Já comprei por engano, aconteceu isso e ficou por isso mesmo. Não vim trocar. O que te fez confundir? A embalagem é bem parecida. Essa semelhança entre embalagens é conhecida juridicamente como violação de trade dress, ou seja, quando há uso indevido de um conjunto de elementos visuais ou expressões que identificam uma marca. A apropriação desses elementos, induzindo o consumidor ao erro, configura concorrência desleal. Foi o que aconteceu com uma empresa em São Paulo. Ela teve a condenação mantida pelo Tribunal Paulista por venda de produto de rejunte de material de construção com embalagem similar à de concorrente. Na defesa, a Ré alegou que é uma empresa de pequeno porte voltada para um público de baixa renda e por isso não tinha pretensão e nem capacidade de concorrer com o negócio da outra empresa. Mas ao analisar o caso, os desembargadores entenderam que a embalagem dos produtos da Ré era suficiente para causar confusão entre os consumidores, porque usou os mesmos elementos visuais. Por isso, os desembargadores entenderam que ficou configurada a prática desleal, determinando o pagamento de dano moral no valor de R$10 mil, além de danos materiais, pelo que a outra empresa deixou de ganhar pela confusão. Bom, e agora para a gente explicar mais como é que funciona essa questão da concorrência desleal, eu recebo aqui no estúdio da TV Justiça a advogada que é especialista em direito da concorrência, a doutora Aline Crivellari. Seja muito bem-vinda. Boa tarde, doutora Aline. Boa tarde, Rafaela. Obrigada pelo convite. Bom, nós vimos nesse caso, né, que a embalagem parecida foi suficiente para que a Justiça entendesse que realmente ali se configurava uma concorrência desleal. Mas a lei ela traz critérios objetivos, cada caso é um caso, e quais são os elementos que configuram a concorrência desleal, doutora? Rafaela, a lei não traz elementos objetivos, na verdade ela traz um rol exemplificativo, algumas condutas que configuram concorrência desleal, que é um crime previsto na Lei de Propriedade Industrial no Brasil, uma lei de 1996. E essa lei, ela trata de um modo bem abrangente de práticas industriais e comerciais que, por vias fraudulentas ou consideradas desleais, elas objetivam, na verdade, angariar clientes de um concorrente. Então, são práticas que, por vezes, elas ferem realmente a lei, mas, por vezes, elas estão ferindo usos e costumes comerciais. Então, nem sempre é muito objetiva essa definição de uma prática como concorrência desleal. Você precisa analisar se ela se encaixa em algum daqueles exemplos da lei. A lei não esgota, ela deixa a questão aberta, assim, que outros tipos de práticas não previstas expressamente nela podem acabar configurando também. Então, caso a caso, é analisado pelo julgador. E aí a senhora me explicava que o mesmo ato pode incidir ali em uma infração, né, em virtude do Código de Defesa do Consumidor, prevê informação clara e objetiva ao consumidor e também aquele mesmo ato à concorrência desleal, né? Sim, sim. Até é uma confusão que costuma ocorrer, por exemplo, não necessariamente com o Código de Defesa do Consumidor, mas muito em relação à lei da concorrência. Então, confunde-se muito, né? Até pela terminologia, concorrência desleal com infrações à ordem concorrencial. E não necessariamente elas são a mesma coisa. Uma característica da concorrência desleal é que a prática, ela se restringe à esfera particular daqueles agentes, à esfera privada. Então, geralmente é um concorrente contra outro especificamente. Do mesmo segmento? Do mesmo segmento. Eles têm que concorrer. Na verdade,
preferencialmente do mesmo segmento, mas até podem ter concorrências que a gente fala influências verticais. Às vezes você está atingindo um concorrente na cadeia que ele está em outra fase daquela cadeia do produto, mas mesmo assim você adota alguma atitude para prejudicá-lo. Às vezes porque ela concorre com uma empresa do seu grupo econômico, por diversos motivos isso pode ocorrer. Mas o mesmo ato ele pode sim configurar a concorrência desleal e também infração à ordem econômica e também infração ao Código de Defesa do Consumidor. Então, a gente tem que analisar as características, se preenche os requisitos e a definição de cada lei. Bom, nós acompanhamos na reportagem que o consumidor, às vezes, ele fica perdido, né? Compra ali um produto de limpeza que é muito parecido com o outro, se utiliza as mesmas cores, utilizam elementos, né, a tipografia, às vezes, enfim. Mas nesse caso que a gente está falando, a concorrência desleal, a gente observa que situações que chegam ao Poder Judiciário se referem a litígios envolvendo empresas, não é isso, doutora? Isso. Geralmente, o concorrente que se viu prejudicado, ele pode tanto prestar uma queixa e o Ministério Público aí conduz essa ação na esfera penal, como na esfera civil, esse mesmo concorrente prejudicado pode buscar o ressarcimento pelos prejuízos que ele sofreu, indenização pelos lucros cessantes, o que ele deixou de ganhar, né? Então, assim, tem essas duas esferas às quais ele pode recorrer. Agora, não estamos falando também no âmbito do CAD, que é o Conselho Administrativo de Direito Econômico. De Defesa Econômica. De defesa, né? Então, isso aí já é um outro debate. É até o que Há uma confusão também. Há uma confusão, é o que eu estava comentando há pouco, assim. Então, a concorrência desleal, ela se verifica, ela é muito específica, de um concorrente para outro. Para você entender que naquele caso houve mais do que isso, mas uma infração à ordem econômica, aí já sob a competência do CAD, precisa ser entendida aquela conduta como danosa ao próprio ambiente concorrencial como um todo e não direcionada a um concorrente específico. Então, tem essa diferença que geralmente causa confusão. Uma mesma conduta pode acabar incidindo nos dois tipos de infração, mas não necessariamente. Agora, é difícil identificar a concorrência desleal, né? Justamente por esses critérios subjetivos. Sim, Rafaela, você tem toda a razão, porque dois pontos assim que você pega na lei, na própria lei que dificultam, um é que, como eu falei antes, a lei traz um rol exemplificativo, traz alguns exemplos. Então, tem uma gama enorme de situações que vão ter que ser analisadas no caso a caso. Elas não estão lá de uma maneira um pouquinho mais clara previstas nessa lei de propriedade industrial. A outra é que mesmo as condutas que estão previstas nessa lei, a lei adota alguns termos que são abertos, são abrangentes, não tem uma definição legal clara, então eles dependem sim tanto das empresas para saber como se portarem, delas fazerem uma análise subjetiva daquela situação, se eu adotar uma cor aqui similar na minha embalagem, são produtos que já são do mesmo tamanho, então, analisar em cada caso se aquilo pode acabar ensejando uma concorrência desleal. Então, a própria empresa, ao definir a sua conduta, né, o seu apetite de concorrência, e o julgador também, o judiciário, né? O juiz vai ter que analisar todo esse contexto, os elementos todos daquele produto, características dos concorrentes e daquele mercado para ver se realmente aquilo pode configurar uma concorrência desleal. Para finalizar, por favor, pode completar e o um último elemento que tem dificultado é que nós temos hoje diversas situações novas no ambiente digital. Então, as possibilidades de incidir em concorrência desleal, elas estão ficando cada vez mais sofisticadas, complexas e ampliadas. A legislação vem acompanhando e as punições são severas para frear essa atitude? Eu posso dizer, Rafaela, que ainda é muito incipiente assim, esse tipo de demanda no judiciário. Então, a legislação é de 96, então você vê que talvez necessite aprimoramentos, mas estamos caminhando. Assim, os estudiosos do tema estão explorando essas questões novas que vêm aparecendo. Maravilha, muito obrigada pela sua participação, pelas Obrigada, informações acerca do tema. Boa tarde para a senhora, doutora.